Carlos Lopes, proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum para a sessão ordinária. Nossa sessão ordinária. Ana Carina Rodrigues Piriro, presente. Antônio Lino, da presidência, presente. Benedito Faustino Taubaté, presente. Caio César Machado Cunha. Carlos Evaristo da Silva, presente. Carlos Zucareschi, presente. Cláudio Kiumiaki. Tudo bem? Clodoaldo Aparecido de Moraes. Emerson Hong. Francisco Maci Bezerra de Melo. Iduígues Ferreira Martins, presente. Jean Carlos, da primeira secretaria, presente. Juliano Junab, presente. Marcos Paulo Tavares Furlan, presente. Mauro Luiz Claudino, presente. Odete Rodrigues Alves Souza. Olímpio Samu Tomiyama. Pedro Hideki Komura. Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Rinaldo Sadal Sakai, presente. Roberto Valença Lima. Caio Cunha, presente. Rubens Benedito Fernandes, Bibo, presente. Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado, presente. Pedro Komura, presente. 17 senhores vereadores presentes, senhor presidente. 17 senhores vereadores presentes, a quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis, independente de deliberação. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Mensagem 218/2015. Encaminho o plano do governo para o exercício 2015 e relatório de atividades da Prefeitura do exercício 2014. À disposição dos senhores vereadores. Ministério da Justiça. Ofício 179/2015. Comunica o recebimento de trabalho de autoria de membro da edilidade e encaminha resposta à propositura. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Segurança Pública, Gabinete do Secretário. Ofício 01/2015. Comunica o recebimento do requerimento 177/14, de autoria do vereador Olímpio Tomiyama, e informa quantas providências tomadas em relação à propositura. À disposição dos senhores vereadores, especial vereador Olímpio Samu Tomiyama. Secretaria de Estado da Saúde, Gabinete do Secretário. Ofício 17/2015. Encaminha resposta à moção 60/2014, de autoria do vereador Roberto Valença Lima, e informa quantas providências tomadas em relação à propositura. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, Gabinete do Secretário. Ofício 24/2015. Comunica o recebimento de trabalho de autoria de membro da edilidade e informa quantas providências tomadas em relação à propositura. À disposição dos senhores vereadores. Tribunal de Justiça do Estado, Secretaria da Presidência. Ofício 221/2015. Parabeniza a presidência e demais membros da mesa diretiva pela assunção aos cargos, bem como deseja aos mesmos sucesso e uma boa gestão. À disposição dos senhores vereadores. Ministério Público do Estado, Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes. Ofício 90/2015. Informa que o senhor primeiro promotor de justiça foi eleito para as funções de secretário executivo da Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes. À disposição dos senhores vereadores. Solicita ao primeiro secretário anotar a presença do vereador Cláudio Miaki. Presente Cláudio Miaki, senhor presidente. Está anotado. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda da leitura dos papéis, que depende de deliberação. Você entendeu? Você pode. Pode começar tudo? Ah, tá. Barbosinha.
Tudo bem. Justificativo ao projeto de lei /2015. Aliás, projeto de lei 10/2015, de autoria desse vereador Jean Lopes. Estabelece proibição da venda de seringas descartáveis por parte das farmácias, drogarias, supermercados, clínicas e hospitais do município a menor de 18 anos. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Não havendo manifestação contrária, considera objeto de deliberação e encaminho à assessoria jurídica desta casa e às comissões pertinentes. Projeto de lei número 11/2015 dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias localizadas no município a disponibilizarem urnas receptoras de medicamentos cosméticos sem uso ou com prazo de validade expirado. Projeto de autoria do vereador Jean Lopes. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação e encaminho à assessoria jurídica desta casa e às comissões pertinentes. Projeto de lei 12/2015, de autoria desse vereador, dispõe sobre a criação da Olimpíada Municipal da Melhor Idade e da outras providências. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei de autoria do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, está considerado objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica desta casa e às comissões pertinentes. Projeto de lei número 13/2015, da autoria desse vereador, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Incentivo à Prática de Futebol Feminino no município de Mogi das Cruzes e da outras providências. Senhor presidente, considerando a presença. Solicita pelo secretário notar a presença do vereador Emerson do Posto de Saúde. Anotado, senhor presidente, a presença do Emerson Hong. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei de autoria do vereador Jean Carlos Lopes. Não havendo manifestação contrária, considera objeto de deliberação e encaminho à assessoria jurídica e às comissões pertinentes desta casa. Projeto de lei 2014, projeto de lei número 14/2015, que dispõe sobre a criação do programa Mulher Feliz e da outras providências, de autoria desse vereador. Presidente, pela ordem. Palavra pela ordem, nobre vereador Francisco Moacir Bezerra. Só para dizer que estou presente aqui, presidente. Solicita por esse secretário notar a presença do nobre vereador. Está anotada a presença do vereador Chico Bezerra. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, está considerado objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Projeto de lei 15/2015, que dispõe sobre a criação da Semana da Saúde do Homem, a ser comemorada na segunda semana de agosto e da outras providências, de autoria desse vereador. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, está considerado objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Projeto de lei 16/2015, de autoria desse vereador, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Qualidade de Vida do Servidor Público. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Não haver manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Projeto de lei número 17/2015, que dispõe sobre a denominação de via pública e da outras providências. Projeto de lei elaborado pelo vereador Mauro Araújo, PMDB.
Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei do nobre vereador Mauro Araújo. Aqui, ó. Chegou esse aqui. Não haver manifestação contrária, considero objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Projeto de lei número 18/2015, de autoria do vereador Benedito Taubaté Guimarães, vereador do PMDB, que altera a denominação de SEI e que dá outras providências. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei do nobre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Não haver manifestação contrária, considera objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Projeto de resolução 01/2015 dispõe sobre a constituição de Comissão Especial de Vereadores, SEV, constituída por 5 membros com a finalidade específica de proceder estudos para a oferta e o abastecimento energético, bem como as medidas adotadas pelo poder público e as empresas concessionárias, diligenciando junto aos órgãos que tratam da eficiência energética, os operadores do sistema e a sociedade em geral. Projeto elaborado pelo vereador Jean Lopes, senhor presidente. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de resolução do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Requerimento número 11 de 2015. Requer a mesa diretiva dessa casa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a inclusão na pauta dos trabalhos da presente sessão ordinária do projeto de decreto legislativo número 02/2015, o qual apresenta os pareceres necessários. Sala de sessões, 4 de fevereiro de 2015, vereador Mauro Araújo, PMDB. Coloco em discussão o requerimento do nobre vereador Mauro Claudino de Araújo. Encerrado são em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Com aprovação, o presente projeto fará parte da ordem do dia da presente sessão. Moção 003 de 2015. Colendo o plenário. Há homens que têm a fraqueza no coração, porque sensíveis, e a força no espírito, porque são justos. Como homens públicos encarregados que somos da guarda dos interesses da nossa comunidade, cabe-nos a responsabilidade de sugerir às autoridades políticas o que for benéfico à população e ou para o seu município, e notadamente para o Estado. Refiro-me à limitação do uso dos veículos automotivos que não estejam licenciados em seu município. Nesse contexto, há que se destacar os muitos veículos automotivos utilizados por locadoras que são licenciados em outras cidades, notadamente outros estados, mas que colhem os benefícios em solo paulista, num verdadeiro prejuízo à sua segurança tributária. Jamais poderemos impedir a sua circulação. Contudo, devemos discipliná-los o seu trabalho nesse aspecto especificamente. Assim é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes faz apelo ao excelentíssimo deputado estadual Campos Machado, líder do Partido Trabalhista Brasileiro, com assento à Assembleia Legislativa do nosso Estado, no sentido de estudar a possibilidade de elaboração de projeto de lei que possa agasalhar a ideia ora proposta, impedindo a evasão de receita que prejudica a arrecadação de tributos do município e do Estado, que do deliberado por essa Casa Legislativa seja cientificada a ilustre autoridade parlamentar ora nominada, como as homenagens do Legislativo Mogiano. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2015, vereador Benedito Taubaté Guimarães, PMDB. Coloco em discussão a moção do nobre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Encerrado são em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como se encontram. Está aprovado. Tem as proposições. Tem que as emendas. Pode mandar.
Proposições publicadas. Indicações de número 59 a 61 de 2015, de autoria dos nobres vereadores. Coloco em discussão as indicações dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovada. Acabou, né? Não existe mais papéis, senhor presidente. Não havendo mais papéis para ser deliberado, primeiro vereador inscrito para falar, a nobre vereadora Ana Karina. Então posso tirar o óculos agora. Só para Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público presente, internautas, imprensa. Bom, ontem se discutiu aqui sobre a crise hídrica nessa casa e a questão da falta d'água que foi levantada por alguns vereadores com muita propriedade. O grande problema é que as soluções apresentadas não atingem a causa, que são os desmatamentos, desenfreado e a poluição atmosférica, responsáveis pela mudança climática. Então, se nós não mudarmos o nosso modo de vida, nossa dieta alimentar, em 20 ou 30 anos não teremos mais água no planeta. A ONU, que não é da proteção animal, não é uma ativista, já alertou. Ou paramos de consumir alimentos de origem animal, grande parte da população não terá o que comer e beber. Quem diz é a ONU. E para que qualquer pessoa tenha 1 quilo, vereador Protásio, 1 quilo de carne bovina na sua mesa, são necessários 15 mil litros de água. É muita coisa, não é? Aí está o desperdício. E vejam que até agora eu não falei nada sobre o que eu acho de matar os animaizinhos para termos o nosso bife de cada dia. E a devastação das nossas florestas para o plantio de soja só aumenta. Essa soja não é para a gente consumir, e sim para os animais. E o absurdo, dados da ONU, a pecuária consome 70% de água fresca, potável, do planeta. Isso é um absurdo. E usa 38% da terra. E é responsável por 19% de emissão de gases de estufa. E apesar de termos consciência de tudo isso, ainda nos reservamos o direito de não mudar os nossos hábitos alimentares, não é? Um bife, né? Mal passado, bem passado, a carne de todo dia. E de nada adianta educar nossos filhos nos melhores colégios, se amanhã estarão se degladiando nas ruas por água e comida. Então, se não for por nós, se não for pelos animais, pelo menos façamos pelos nossos filhos. Seja um vegetariano, isso vai ajudar muito o planeta. Permite a parte, vereadora? Permito, vereador. Olha, vereador, acho que precisa começar, então, os vegetarianos, principalmente, brigar por uma coisa, porque a prioridade na água, primeiro é para o ser humano, depois é para os animais, terceiro é que vem para a agricultura. Então, ó, vegetariano que se cuide, porque meu bifinho está garantido na frente do vegetariano. Então, obrigado. Só relembrando que 70% da água do planeta é para a pecuária. Obrigada. Segundo vereador inscrito, o vereador Pedro Hideki Komura. Eu queria solicitar ao primeiro secretário a presença da vereadora Odete. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de voltar ao tema de ontem,
a questão da crise hídrica aqui no Brasil, no estado de São Paulo, em Mogi das Cruzes, como sugeriu o vereador Mauro Araújo. Vereador, realmente nós precisamos discutir bastante essa questão, porque nós precisamos discutir aqui qual as alternativas aí, né? Por exemplo, é importante aqui, para os nossos mananciais, né, recuperar os nossos mananciais. Por exemplo, por isso é importante, vereador Juliano, para que nós continuamos a nossa luta lá da compensação pela água que nós fornecemos, né? Nos Estados Unidos, eles tiveram uma crise hídrica também muito forte, e alguns estados lá, como Nova York, resolveram a questão estimulando os agricultores para preservar a mata para a produção de água. O governo dos Estados Unidos paga para os agricultores manterem as matas aí, né? Então, eu acho que uma das formas, vereador Juliano, é que essa compensação pelo fornecimento das águas pode ser destinada aos proprietários de terras que mantêm essa mata para a produção de água. Eu acho que, porque hoje, vereador Mauro Araújo, os rios estão morrendo, né? Então nós precisamos preservar as nossas matas ciliares, né? Um estudo feito recentemente por algumas ONGs, vereador Mauro Araújo, nós precisamos repovoar as nossas nascentes, as nossas matas ciliares. Nós precisamos aqui, vereador Mauro, de 12 a 15 milhões de árvores plantadas só aqui no Alto Tietê, para recuperar a capacidade, né, das nossas matas a produzir água, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar daqui, começar um trabalho para a recuperação dos nossos mananciais aí. Não adianta reclamar agora do leite derramado. Nós temos que fazer um trabalho aqui, um trabalho de formiguinha, para que possamos estar recuperando as nossas represas aí. Eu vou voltar, senhores vereadores, é um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil, das cidades do porte de Mogi das Cruzes ou maiores, né? Em 2010, São José perdia 32% da água produzida, São José do Rio Preto 26%, Piracicaba 44%, Suzano 34%, Itaquá 41%, Taubaté 32%, Jundiaí 27%, Franca 16%, Sorocaba 41%, Florianópolis 18%. 2 anos depois, eu queria mostrar a evolução dessa. Eu queria que passasse para outra. Em 2002, né, algumas cidades começaram a reduzir, né? São José dos Campos, São José do Rio Preto, só 3 cidades aumentaram a evasão da água, né? As perdas da água. Piracicaba, Itaquá, Taubaté e Mogi, né? E um exemplo, né, que fazendo um trabalho, Florianópolis, né, é um exemplo, perdia 17%. 2 anos depois ela consegue chegar a 6%, né, de perda. E vou mostrar num outro gráfico, Mogi, das 100 maiores cidades do Brasil, Mogi está é uma das que mais perde água, né? Dá uma parte aí. É o 5º município que mais perde água. Então, eu acho que nós precisamos discutir essa questão, de que forma podemos contribuir para que Mogi não perca tanta água. Vereador Chico Bezerra. Uma parte, vereador. Vereador Chico Bezerra. Obrigado. Serei rápido, porque tem outros colegas que estão pedindo a parte. Mas, vereador Pedro Combura, eu gostaria de... Você tocou em 2 assuntos. O primeiro, com relação ao problema da compensação dos municípios do Alto Tietê com relação à água.
Isso é um problema que já vem ocorrendo há muitos e muitos anos, e os governos que têm passado pelo Estado de São Paulo, eles simplesmente brecam qualquer projeto de lei no que diz respeito. Mas, vereador Chico Bezerra, eu acho que esse é o momento para nós exigirmos bem, essa o momento compensação é justamente. O momento é esse. Eu lembro, vereador, quando estive na Assembleia, nós fizemos um projeto de lei, eu, a Célia Leão, vários deputados, nós fizemos um projeto de lei com relação à compensação de água. Aqui o Juge deve ter participado disso tudo. E depois, posteriormente, o vereador Eduígues, que assumiu na Assembleia também, fez isso. E esses governos, desde a época, você vê, desde a época do Fleury, Covas, Alckmin, que eu me recordo, existe um trabalho violento com relação a tudo isso. E não tem só essa cidade, a região do Gautete. Tem aquela região ali de São Lourenço, uma infinidade de cidades que o governo poderia perfeitamente já fazer essa compensação e dar um pouco de subsídio para que os municípios pudessem fazer algum tipo de algo diferente com relação ao problema da água. E tem mais, ao invés deles darem algum subsídio, eles estão cobrando dos produtores rurais e estão fazendo com que os produtores rurais comecem a pagar o uso da água. Você sabe disso, vereador Pedro Komura, com relação ao uso que usa, principalmente nessa região, que é uma das maiores produtoras de hortifruti que tem no Brasil. O segundo assunto que Vossa Excelência colocou com relação à crise hídrica, a gente tem uma relação aí de uma infinidade de cidades que mostra aí a porcentagem de perda e Mogi das Cruzes está mostrando aí uma perda realmente muito alta. E é claro que Mogi é uma cidade diferenciada por causa do tempo, é uma cidade de mais de 400 anos. Existe uma infinidade de problemas com relação ao Mogi das Cruzes. E as outras cidades, vereador Pedro Komura, existem hoje equipamentos moderníssimos no mundo inteiro que, se você, vereador Taubaté, seguir todos os equipamentos de água que tem, os encanamentos de água que tem na cidade, você sabe, através de computador, através de sondas, de uma infinidade de equipamentos, você sabe onde existem determinados vazamentos. E a maioria dessas cidades, elas fizeram contratos com essas empresas. Eu tenho certeza que Florianópolis, essas cidades que têm o número menor de perda de água, foi feito um contrato, e o contrato é um contrato bastante simples. Se você perdeu 50%, está perdendo 50% de água, e esta empresa vai lá, faz um levantamento, e depois de um determinado período você está perdendo 20%, a empresa vai ter uma porcentagem em cima daqueles 30% que ela economizou. Então, eu acho que o caminho é por aí. E parece que Mogi das Cruzes já tem algo nesse sentido na contratação de uma empresa, nós estávamos conversando com o Juliano, parece que já tem uma empresa que estão se pensando, já começou a fazer um trabalho nesse sentido, para diminuir esse desperdício de água que existe em Mogi das Cruzes, que realmente é um absurdo. E eu acho que esse levantamento feito por Vossa Excelência é importante e que a gente esteja aqui cobrando. Muito obrigado. Permite uma parte, vereador Pedro? Vereador Mauro. Até eu quero agradecer ao vereador Eduígues, que a gente trocou, se a gente precisar de mais tempo, vereador Pedro Komura, até para poder fazer um comentário mais aprofundado, queria, como o vereador Chico Bezerra, senhor presidente, primeiro na questão, vereador, da questão da mata nativa, da compensação. Esse já é um assunto que a gente discute há 20 anos, a gente tem que cobrar mesmo. Nós temos o município de Salesópolis, tem 99% do seu território, Biritiba-Mirim tem mais de 90%, Mogi das Cruzes tem mais de 15 quilômetros da sua área alagada. Hoje não está alagada porque não tem água, né? Mas, sim, não pode se fazer nada, são áreas de mananciais e que a gente precisa. E a gente precisa lembrar, vereador Pedro Komura, que essa responsabilidade, infelizmente, cabe ao governo do Estado. Nós, como população, como poder público, podemos cobrar atitudes. Eu acho que responsabilidade todos nós temos. Mas eu quero me ater, vereador Pedro Komura, aos dados que Vossa Excelência traz e ao Serviço Municipal de Água e Esgoto no meu comentário.
Senhores vereadores, só para me fazer, agora continua com a palavra o vereador Mauro Araújo, e Vossa Excelência continua com a parte, eu acho que fica saudável essa conversa. Obrigado, senhor presidente. E, vereador Pedro, porque é o seguinte, vamos fazer assim, eu gostaria que o SEMAI, a gente futuramente, a gente precisa que eles respondam a esse estudo. Eu não conheço essa organização, não sei se o vereador Juliano, que é o nosso especialista, conhece essa instituição, esses dados, o tamanho da confiança desses dados. Mas é assustador, vereador Pedro Komura, porque é o seguinte, Mogi das Cruzes paga em dinheiro a população da nossa cidade 30 milhões de reais por ano para a Sabesp para comprar água. 30 milhões. São quase 3 milhões de reais por mês que a população de Mogi paga para comprar água. Simplesmente para comprar água. Se a gente está desperdiçando, vereador Taubaté, 63%, são 20 milhões que nós estamos quase, vereador Juliano. Não, 2012, tem a de 2012 que aumentou, foi para 64%. 64%, vereador Protásio, são quase 20 milhões que nós estamos jogando no ralo. E eu quero discutir, e falo dessa questão do desperdício, vereador Pedro Komura, pelo seguinte, eu estou há 10 anos nessa casa, e me lembro das primeiras vezes a gente falar que nós ainda temos bairro aqui, lá do São João, bairros antigos aqui, que ainda tem cano de ferro, de cobre na cidade de Mogi das Cruzes. E a gente sempre traz aqui alguns representantes do SEMAI, dizendo que vão começar a trocar as tubulação, que o estudo feito, o ideal era no mínimo 3% de toda a tubulação da cidade ser renovada por ano. E passa ano, sai ano, passa ano, sai ano, e o que nós estamos vendo é só aumentar o desperdício de água. E é nesse momento de crise, vereador Caio, que isso começa a pesar. Na nossa consciência, no bolso, e principalmente se faltar água, vereador Pedro, vai faltar nas nossas atividades do dia a dia. Porque toda a água desperdiçada é água que deixa de chegar na torneira da população em qualidade de vida. Então, eu acho que são dados complexos que precisam ser averiguados, entendeu? Precisam ser confrontados, que eu acho que nós temos uma comissão aqui permanente, responsável, estava falando com o vereador Bibo, o vereador Taubaté, que nós precisamos ver quais ações concretas, vereador Pedro. Nós precisamos agora, vereador, senhor presidente, cobrar ações concretas, para que esses números... porque vem aqui e diz que é 40%, depois passou 50%, aí vem uma entidade e fala que é 65% de desperdício da água. Nós falamos isso e todos os vereadores aqui já participaram de audiências onde se fala que não é bem isso, que não vai, e depois, no final das contas, nós precisamos ter certeza disso. Acho que o vereador Pedro, essa discussão que Vossa Excelência está trazendo, é importante, que a gente precisa cobrar uma atitude, entendeu? Eficaz nessa situação. Vereador Mauro, uma parte, por gentileza. Tá, gente, vai ser bem rápida. O vereador Caio tinha pedido antes. Não, eu só quero falar um exemplo da fala do vereador Mauro, que é o seguinte, vereador. Vossa Excelência há de lembrar as inúmeras vezes que essa vereadora trouxe a plenário a situação do bairro do Mogi Moderno. Aqueles morros entre o Mogi Moderno e o Jardim Camila, ali em São João, a gente olha, você vê a água correndo no meio do asfalto e não é esgoto, não existe odor. Há quantos anos eu bato nessa tecla? Vossa Excelência há de lembrar, o dia que eu trouxe aqui, por umas 2 ou 3 vezes, roupa tirada da máquina, que tinha que jogar lá no lixo, de tão amarelo de ferrugem que tinha. E nós tivemos quem disse aqui que o problema era na minha casa, que o problema não era na tubulação. Nós lembramos muito bem desses casos. Então, assim, como Vossa Excelência mencionou, há 10 anos que a gente luta nessa situação e cada vez mais o que a gente vê, o crescimento do desperdício e faltando água para o consumidor. Então, assim, parabéns, Pedro Komura, por trazer essa situação. Nós cada vez mais ficamos na promessa de que vai ser trocado, de que vai ser feito, mas a gente continua com o mesmo panorama de 10 anos atrás. Obrigada, vereador.
Obrigada. Pedro Comuro, eu quero que Vossa Excelência encerre com o vereador Caio, que tinha pedido uma parte. Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar a fala do vereador Pedro Comuro e de todos os outros que somaram aqui. Eu creio que esse tema ele vai acabar aqui norteando os trabalhos dessa casa durante talvez todo esse ano e espero que não passe desse ano, né? Mas muito me intriga, né, ver um resultado desse, e é lógico que eu não conheço a fonte também, mas de fato já há algum tempo, já há alguns anos que nós temos cobrado sobre o desperdício da água aqui em Mogi das Cruzes. Inclusive, numa última reunião que nós tivemos aqui, inclusive o vereador Mauro, o vereador Taubaté estavam presentes, foi uma das perguntas que eu fiz ao diretor da SEMAI, né? E sempre é uma mesma explicação, né, que o encanamento é antigo, na área central, isso a gente sabe, mas a gente queria ver um plano, né? Infelizmente, a gestão pública, de uma forma geral, e até o brasileiro, de uma forma geral, ele é muito reativo, ele enfrenta o problema, ele vê o problema e aí começa a reagir. Ontem, né, foi deliberado aqui nessa casa um projeto, né, de minha autoria, né, sobre desperdício. Nós temos um projeto que está em trâmite na casa também sobre o reuso de água em condomínios residenciais, que creio que em breve, né, virá a votação. Mas, na verdade, o que eu queria, né, dizer hoje, ontem o prefeito Marco Bertaoli, ele disse que vai acompanhar, na verdade, a Sabesp com relação à economia de água, né? A meta é que cada residência economize 30% de acordo ao ano passado, a fevereiro do ano passado. Eu fico assustado com isso. E eu explico o porquê que eu fico assustado com isso. Bom, um exemplo próximo sou eu mesmo. Eu acabei de mudar de casa agora. Eu não sei o consumo do ex-morador que estava em fevereiro, né, do ano passado nessa residência. É um problema já a se levantar, e quando esse projeto nevia essa casa, a gente tem que levantar isso. Uma outra questão. O fato é que, com isso, nós acabamos penalizando as pessoas que já têm uma cultura de economia de água. Ou seja, a pessoa ela economiza água durante 15, 20 anos, ela evita o desperdício e agora ela vai ter que economizar mais 30%. Né? É uma forma de penalizar essas pessoas por conta de outros. É lógico que a gente entende que o logaritmo disso ele ficaria, né, muito complicado sistematicamente, né? Mas é algo, né, que essa casa ela tem que estar preparada, né, para discutir no decorrer desse ano, né? E, obviamente, assim como todos os outros vereadores, eu me coloco sempre à disposição para estar debatendo o tema, agora, né, dessa vez, junto com a Comissão Permanente de Meio Ambiente. Obrigado, vereador Mauro. O vereador Sadal. Vereador, obrigado pela parte. Realmente, essa questão até que o vereador Pedro Comuro trouxe aqui para nosso conhecimento, realmente é importante nós termos esse conhecimento. Mas eu acho que está tendo assim, um desfocamento do assunto que é principal hoje, que é com relação aos agricultores. Os agricultores fizeram uma reunião ontem em Salesópolis e, na verdade, eles estão numa situação assim, bastante desesperadora, porque, na verdade, eles já estão sentindo essa ameaça do corte de água, do fornecimento de água para o plantio, a atividade produtora. Então, realmente, eu acho que tem que se mobilizar hoje, né? Porque qualquer movimentação a respeito de economia de água, de investimento para diminuir o vazamento, alguma coisa desse tipo assim, vai demorar alguns anos até, porque não se faz essa medida de uma hora para outra. Mas o grande mote hoje é a questão do corte de água, do fornecimento de água para os produtores. Porque eles falam, todo mundo, o superintendente do AE deixou bem claro, segunda, terça ou quarta-feira, no máximo, a polícia ambiental vai estar no sítio fazendo essa fiscalização. Quem não economizar vai ser penalizado, né? Mas de uma hora para outra vai ser penalizado, assim. Então, realmente, ficou numa situação desesperadora. Hoje, eu vejo assim,
o que a nossa Secretaria de Agricultura está fazendo a favor dos nossos produtores, né? Até debatendo, defendendo os nossos produtores, porque realmente é uma situação caótica. Se de repente, a polícia realmente começar a fazer essa intervenção, proibindo o uso da água, lacrando as bombas, não só a atividade daquele momento vai ser perdida, mas todo o investimento que foi feito durante anos e anos vão ser jogados no lixo, na verdade. Realmente, Só que, assim, o que é a culpa? A culpa dos produtores, porque chegou na situação, a culpa é do governo do Estado, que não fez investimento nenhum e hoje joga a responsabilidade em cima do município, porque não fez investimento nos vazamentos de água, o uso da água por parte dos produtores. Assim é fácil, né, numa situação dessa. Todos nós sabemos que temos que fazer a economia, mas não dessa forma que eles vieram em cima dos produtores, ameaçando que a partir de hoje a Polícia Florestal vai estar em cima deles e penalizando no caso de abuso do uso da água. Muito obrigado. Senhor presidente, vou encerrar. Vereador Pedro, eu acho que Vossa Excelência gostaria que o vereador depois permitisse ao vereador Pedro, até que encerrasse após mim. Quero lembrar... Só se tiver consciência. Obrigado, vereador Pedro. Só quero lembrar, eu tive até conversando muito com o vereador Juliano, né, durante essas férias, que nós temos algumas preocupações maiores. Mogi das Cruzes agora vai começar a receber água lá da Billings. E ninguém sabe a qualidade dessa água, senhor presidente. Já vi vários especialistas, dizerem que aquela água é imprópria, que o tratamento é muito difícil daquela água. Já foi anunciada, já foi falado, já está fazendo a interligação, aquela água vai vir para o sistema Alto Tietê, e o sistema Alto Tietê, ali a estação de tratamento Suzano, é que abastece mais de 60% da população de Mogi das Cruzes. Então nós vamos receber água da Billings, nós não sabemos a qualidade. Estava dizendo que eu conversei com o Juliano, talvez nós tenhamos que conversar mais a fundo, talvez uma constituição de uma comissão especial para acompanhar as ações da Sabesp nessa crise, para que a gente possa informar a população da nossa cidade a real situação do tamanho da crise e dos acontecimentos que vem fazendo. Obrigado, senhor presidente. Você não trocou, não. Ele trocou, não. Ele vai falar? Não, ele falou que não. Já começou. Tá, obrigado. Obrigado, senhor presidente. Ué. Sou eu, né? Não, o vereador Eduígues não trocou. Ele continua, ele mesmo, manteve a fala dele. Com a palavra, o vereador Eduígues. O tema é o mesmo. Acredito que Vossa Excelência vai abordar. Primeiro, boa tarde ao senhor presidente, à mesa diretiva, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa. Eu quero dar um enfoque um pouco diferente para o tema, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. O enfoque de que tem muita gente com responsabilidade nesse assunto que está se esquivando. A Sabesp foi alertada pela Agência Nacional de Águas que poderia faltar água no estado de São Paulo há 10 anos atrás. E a Sabesp, como uma empresa que distribui dividendos, ela priorizou distribuir dinheiro aos acionistas do que investir na ampliação dos reservatórios de água. Então, a Sabesp, ela tem grande responsabilidade nisso. Então, nós não podemos deixar de fazer esse debate também. Porque, senão, nós vamos discutir os efeitos, mas não discutimos as causas. Que há muitos anos, a sociedade, em especial os órgãos públicos responsáveis, não tomaram providências.
Outro dia foi acionado pela internet este vereador, o vereador Clodoaldo, o vereador Caio Cunha e o vereador Emerson Rong, de um vazamento há 5 dias na cidade de Mogi das Cruzes, sem que o SEMAI tomasse providência. 5 dias vertendo água do asfalto, água tratada, os munícipes reclamando, sem que o SEMAI tomasse nenhuma providência. Esse vereador, quando veio à tribuna no ano passado, e a proposta foi acolhida prontamente pelo vereador Taubaté, presidente da comissão que trata do SEMAI, convidamos o diretor do SEMAI, o senhor Marcos Melo. E lá nós questionamos o senhor Marcos Melo. Senhor Marcos Melo, existe risco, existe perigo de racionamento? Em hipótese alguma. Não existe perigo. O Tietê também está ótimo. A Sabesp manterá o nível de fornecimento de água para a cidade. Agora a Sabesp está impondo multas, literalmente perseguindo os agricultores, falando em lacrar bombas, penalizando aqueles que não têm culpa. A culpa da crise hídrica é dos governantes, em especial do governo do Estado de São Paulo. E nós temos boas ideias. Eu já vi aqui se apresentar projetos sobre reuso de água. Por exemplo, Mogi tem uma expansão imobiliária muito grande. Aqui no Jardim Monte Líbano estão construindo praticamente no Tietê. No rodeio, desmataram parte da serra do Itapetí, num grande empreendimento imobiliário. E essa casa fala em recompor a mata ciliar. Correto, correto. Mas nós temos também que legislar. Mas aí vem o rolo compressor do Executivo e traz todos os projetos de interesse do Executivo para cá. Mas as boas ideias dessa casa, infelizmente, não vão adiante. Outras cidades, por exemplo, a legislação já prevê que ao construir um prédio, tem que ter a captação de água da chuva, tem que ter cisterna em casas com determinado número de metros quadrados. Agora, vai apresentar um projeto desse aqui? Não, vai vir uma legislação específica sobre a questão das obras na cidade, a questão compensatória dos grandes projetos que estão literalmente desmatando a nossa cidade. Volta a repetir, Parque Monte Líbano aqui, do lado do shopping, estão construindo praticamente na várzea do Tietê. Fazenda Rodeio, antiga Fazenda Rodeio, desmataram a serra. E aí, que tipo de legislação tem de compensação para esse tipo de crime que é cometido em nossa cidade? Nós podemos legislar para que cada munícipe que apresentar um projeto de construção nessa cidade tenha que plantar uma árvore, por exemplo, na frente da sua casa. Nós podemos legislar que a prefeitura dê incentivo para a energia solar, como tem em muitas cidades. Nós podemos legislar sobre o reuso da água nos empreendimentos? Com certeza não, porque o Executivo ele quer ser o pai de todas as crianças, de todas as crianças. É lamentável dizer isso, mas nós estamos aqui à mercê, aguardando projetos do Executivo sobre uma série de questões. A população de César não aguenta mais. O distrito está sendo com volume de construções avançando sobre todos os pontos do bairro, sem que haja nenhum tipo de compensação. Isso trava o trânsito, isso impermeabiliza o solo, isso desmata, isso se constrói na várzea do Tietê, e é por aí vai. Então tem muitos problemas, e que o SEMAI tem responsabilidade, o Poder Executivo tem responsabilidade, a Sabesp tem responsabilidade, e infelizmente, essa casa também tem responsabilidade. Porque na hora que ela vai legislar, você não pode impor nada a terceiros. Na hora que vai legislar, você não pode impor gastos ao Executivo. Na hora que vai, daí o Executivo vem com seus projetos e pousa aí como salvador da pátria. O vereador Caio Cunha está lutando para que os condomínios
reciclem a água, captem a água da chuva. Não sei se vai adiante, vereador Caio. Talvez vão dizer que estão esperando uma legislação mais ampla e Vossa Excelência vai ficar aí, literalmente, a ver navios no seco, por falta d'água. Então é triste ver esse tipo de situação. Eu sempre me lembro o seguinte, uma exposição do vereador Taubaté aqui, que um dia nós iríamos brigar por um copo d'água. O vereador Taubaté colocou um vídeo aqui, que muita gente achou que não tinha sentido aquele vídeo naquele momento. Hoje nós estamos observando essa realidade. Reservatório chegando a zero de água. Mais 15 centímetros que abaixar a lâmina do Tietê, o SEMAI não tem como captar água no Cocoera. E, lamentavelmente, os dirigentes diziam, não há nenhum risco, está tudo tranquilo. Esse vereador visitou uma cidade que a prefeitura distribuía gratuitamente redutores de água para se colocar nas torneiras, para reduzir o fluxo da água. Foi falado na tribuna, encaminhei o ofício para o SEMAI, sem nenhuma resposta. Então, eu acho que nós temos que pensar assim, nós não podemos ficar só vendo a crise. Essa casa tem que ter a coragem de fazer um projeto amplo, e não concordar com essas loucuras, esses atos de desespero. Fevereiro do ano passado, quem gastar mais vai ser penalizado com multa. Fevereiro, mês de férias, fevereiro, carnaval, várias situações ocorrem. Como é que o sujeito tira da cabeça que é fevereiro, que é o mês que ele vai estabelecer? De onde tira isso? Como é que se inventa algo dessa natureza? Como é que se inventa que vai com polícia no meio da agricultura, lá nos campos de agricultura, lacrar bomba, se bobear, prender agricultor? Como é que se inventa isso? Típico de um governo que está aí agindo no desespero. Então essa casa, ela tem que tomar providências, e eu volto aqui a fazer o apelo, que o SEMAI seja mais ágil. Rua Benjamin Constante, número 90, 5 dias, água vazando dia e noite. Munícipe reclamando, reclamou para o vereador Caio Cunha, para mim, para o Emerson Ronco, para o Clodoaldo. Então nós temos que agir mais no sentido de que a casa seja respeitada e os seus projetos sigam adiante. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador... Conceda a palavra ao novo vereador Juliano Abi. Você quer falar aí? Eu sei, não, é que eu queria só nesse assunto da água, vereador Juliano. O vereador Eduígues. Eu acho, vereador Eduígues, que é importante, Vossa Excelência citou, mas eu acho que deixar claro o seguinte, a Câmara tem, sim, condições, é uma decisão política de legislar sobre diversos assuntos. Alguns projetos que apareceram aqui no decorrer do ano passado continham vícios, entendeu? Inconstitucionalidades. Então, não é que a Câmara não pode apresentar projetos. A Câmara pode e deve discutir. Deve se aprofundar em certas discussões aqui da sociedade. Acho, sim, que a Sabesp, como enganou toda a população de São Paulo, enganou a cidade de Mogi das Cruzes nos últimos meses, com informação equivocadas, entendeu? Omitindo a realidade de determinadas situações. Como agora eu volto a frisar, aquela questão da represa Billings, da água que vai chegar aqui na cidade de Mogi das Cruzes, da qualidade duvidosa, nós já estamos alertando, essas condições que pode trazer problemas para a cidade de Mogi das Cruzes. E acho que, se a gente, vereador Taubaté, nós precisamos convidar alguém a respeito da Sabesp para vir aqui à Câmara Municipal, para que a gente possa questionar, a gente possa saber a realidade dos reservatórios, qual é o plano do governo do Estado, já que o nosso prefeito falou ontem, e é verdade que nós dependemos 100%, vereador Juliano Abi, da Sabesp na questão da água, que nós acompanhemos mais de perto. E eu acho que a comissão do SEMAI tem essa função, e se eles não aceitarem o nosso convite, aí sim, essa casa poder tomar uma decisão um pouco mais drástica e mais firme, se necessário. Mas nós precisamos convidar urgentemente alguém da Sabesp, antes da gente sair multando a população, antes da gente fazer penalidades em diversas situações com a população da nossa cidade,
com os comerciantes, com agricultores, nós temos que ter um mapa da real situação hídrica aqui do Alto Tietê. Obrigado, Juliano. Nada, vereador. Obrigado, presidente, pela palavra. Eu queria só complementar, na realidade, eu queria complementar aquilo que vinha sendo discutido tanto pelo vereador Pedro Komura, Mauro Araújo, o próprio Sadal Sakai. A gente percebe que essa questão envolvendo a água, ela possui inúmeros aspectos. Ela possui inúmeras atribuições, inúmeros impactos ocasionados, seja o cidadão, seja o agricultor, seja a infraestrutura pública, escolas, hospitais, comércio, né? Então, eu gostaria só de separar esses assuntos e a gente começar a tratar de forma conjunta entre todas as comissões, porque a gente percebe que existem questões relacionadas à parte de compensação, que é o que vinha sendo estudada pela SEV da Água. Tem questões envolvendo o planejamento urbano da nossa cidade, formas de captação, a readequação da drenagem de água pluvial superficial, questões que envolvem a comissão de obras. Tem questões envolvendo novos plantios, sejam elas em áreas de preservação permanente, sejam elas em áreas verdes institucionais por parte do governo público, que acabam não sendo utilizadas para a instalação de equipamentos públicos, também poderiam ser vertidas para novas áreas verdes de plantio, poderíamos trabalhar dentro da Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente. Como fazer para trabalharmos no período de crise, no período de um colapso que está para chegar, eventuais cenários de desabastecimento nas escolas públicas. Eu acho que a Comissão de Educação deveria trabalhar essa questão junto com a Comissão do SEMAI, assim como os hospitais, as unidades básicas de saúde. Então, nós podemos trabalhar essa questão entre as comissões, assim como o meio ambiente vem trabalhando com obras sobre o assunto da fiação, trabalhando todas as comissões dessa casa. Muito embora isso não exista regimentalmente, presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência uma atenção a essa questão para que nós nos organizássemos nesse sentido. A gente precisa pensar no imediato. A gente vive uma crise e dela nós não podemos fugir. De alguma forma, nós vamos ter que nos adequar a essa crise. Precisamos pensar em ações emergenciais. Agora, aquilo que o vereador Pedro Komura citou em relação à recomposição das margens, das matas ciliares, isso não é uma questão imediata, mas é uma questão imediata. A gente precisa trabalhar isso para daqui a 5, 10, 20 anos nós colhermos os frutos disso. É uma ação de planejamento, que também é importante fazê-lo. Então, dividir essas nossas conversas, até de forma que esses debates que a gente acabou gerando aqui hoje, gere uma agenda propositiva de ações, sejam elas ações do governo municipal, sejam elas do governo estadual, sejam elas de autarquias municipais ou até por parte da Sabesp. Gerarmos um documento com a interface de todas as comissões, com todos nós trabalhando em cima disso. E é isso que eu gostaria de pedir. Permita a parte, vereador Juliano. Com certeza. Vereador Juliano, como bem disse ou disseram os meus antecessores, a começar pelo vereador Pedro Komura, esqueceu-se o vereador de dizer que a incúria do governo do Estado não está sendo visível, hoje está sendo sentida. O desleixo para com a população é muito grande. A mentira que tem sido divulgada para todas as cidades que estão sendo prejudicadas pelos desleixos do governo do Estado, hoje nós estamos sentindo. A TV Globo, apareceu uma matéria da TV Globo, se não me engano, no Fantástico, dando conta de que em 2002 o governo foi advertido da provável falta d'água no estado de São Paulo. Em 2002, portanto, há 13 anos atrás, e nada fez o governo. Então, está mais do que sentida essa incúria do governo do Estado. A julgar por um desgoverno visível, daqui a pouco tempo, os moradores de nossa cidade, do nosso estado, vão sofrer multa por deixarem os carros na frente das casas, por deixarem portas e janelas abertas, porque estão facilitando o acesso da bandidagem. Se até água
corre-se o risco da Polícia Ambiental multar agricultores que dão a nós o sustento. Olha que ridículo que nós chegamos. Como suportar uma situação dessa? Agora, o que também é inaceitável, que nós temos pseudos-deputados que não vestem a necessidade, e não veem a necessidade do povo. Se veem, pouco fazem, ou nada fazem. Não defendem o nosso povo como deveria defender junto ao governo do Estado. É inaceitável, portanto, essas medidas descabidas e descontroladas. O que nós precisamos, sim, é tomar uma posição nesta casa. Mostrar o nosso inconformismo a esse mesmo governo que tanto prometeu e que hoje faz com que passemos por uma crise terrível. Lembro-me bem, senhor presidente, como bem falou o vereador Eduígues, há poucos meses atrás, ou um ano atrás, eu apresentei um filme para o ano 2050. 2050, portanto, daqui a 35 anos. Mas começamos já a sentir a ausência estatal, lamentavelmente. Não concordo com a vereadora Karina, quando muito bem apresentou um problema, que para ela faz a defesa, aceito. Então, estamos aqui para isso, aceitando e concordando com a opinião dos colegas. Mas saiba que o principal fator das dificuldades que estamos enfrentando hoje é pela inércia dos nossos governantes. Tínhamos que implantar no país, se o país, Brasil, o presidente e a presidente não quer, no Estado ou no município, o planejamento da família brasileira. Não podemos, ou não se pode aumentar a população da forma que está aumentando, gente. Meu Deus do céu, será que os nossos governantes não veem? Não teremos, no futuro próximo, alimentação para os milhões e milhões de pessoas que tem o mundo. Ou melhor, mais de 1 bilhão de pessoas, quase que 3 bilhões de pessoas no nosso universo. Aonde vai ter alimento para tantas pessoas? Diz o comunicado da ONU, se nós não tivermos, infelizmente, uma guerra mundial, um desastre no nosso planeta, a população passará fome. Ora, essa luta já faz 30 anos que eu estou brigando por um planejamento, e nós sentiremos o resultado daqui a 20 ainda pela frente. Pergunto, que futuro terão os nossos filhos, os nossos netos? Infelizmente, não vejo. Mas, concordo com o vereador Juliano, precisamos, passo a passo, de comissão a comissão, fazer um estudo e trabalhar em cima, focado nesses problemas. Obrigado, vereador Juliano. Obrigado, presidente. Só para concluir, senhor presidente, eu acho que hoje nós discutimos vários aspectos relacionados a isso. Eu acho que para que as palavras não vão ao vento, eu acho que precisávamos realmente nos reunirmos, todas as comissões, organizadas por Vossa Excelência, para que pudéssemos colocar no papel essas demandas, essas ideias e essas exigências por parte da Câmara Municipal. Sim, por favor. Quinto vereador inscrito para falar, vereador Carlos Evaristo. Você está com a palavra.
Com a palavra o novo vereador Clodoaldo de Moraes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretiva, demais vereadores. Uma alegria estar aqui novamente nesse ano letivo 2015, revendo os rostos dos amigos, né? Boa tarde à imprensa, né? A população que aqui acompanha. É um prazer estar mais uma vez aqui, senhor presidente. Esse ano, sob vossa direção nessa casa, os novos membros da mesa diretiva também, esperamos que vocês possam, junto com essa casa, conduzir os trabalhos aqui realmente de forma democrática, de forma que possa aí a gente discutir os temas importantes dessa cidade, de interesse da população, né? Você, internauta, também, meu boa tarde. Senhor presidente, o que me traz também nessa tarde, senhor presidente? Em primeiro lugar é te desejar boa sorte juntamente com a mesa diretiva, né, e os demais vereadores, que nós possamos fazer aqui, senhor presidente. Temos momentos aqui de debates, discussões, logicamente que muitos podem ter divergências, pensamentos diferentes uns dos outros, mas todos têm o mesmo ideal, que é ter uma Mogi das Cruzes melhor para todos, né? Fica mais uma vez aqui, senhor presidente, meu apelo para que a gente possa convidar o secretário de Agricultura num bloco aqui de comissões que está sendo proposto. O próprio Juliano propôs isso, espero que o Juliano articule isso com as demais comissões dessa casa, para a gente poder discutir essa questão, esse problema hídrico, né, que está acontecendo na nossa cidade, tão grave. É lógico que nós temos que fazer uma discussão mais profunda, que o governo do Estado foi omisso, né? Foi omisso, foi irresponsável, porque no passado, lá no começo de 2014, já se sinalizava o problema hídrico no estado de São Paulo. E todo o processo eleitoral acabou sendo maquiado, né? Adentramos aí o processo eleitoral, passou o processo eleitoral, o governador Geraldo Alckmin reeleito, novamente foi omisso com a questão da falta de água, o problema hídrico que o estado de São Paulo enfrentava, e principalmente a região. Se adentrou o mês de dezembro, estamos em 2015, senhor presidente, agora, aos 44 minutos e meio do segundo tempo, vem dizer que nós estamos numa crise de água. Então, senhor presidente, fica aqui minha indignação, minha revolta, né, o meu descontentamento com esse governo que está aí e foi irresponsável nessa questão hídrica no nosso estado de São Paulo. Senhor presidente, outra questão que me traz aqui à tribuna nessa tarde, senhor presidente, até peço ao presidente da Comissão de Educação, o vereador Mauro Araújo, que muito bem tem conduzido o trabalho nessa área e novamente foi conduzido a presidência da comissão para esse ano 2015, senhor presidente, e dizer que eu fui pego de surpresa na tarde de ontem, senhor presidente. Eu até inclusive fui visitar uma creche aqui no Caputera, e não foi só Caputera, mas também tem a creche do Jardim Camila e Vila Natal.
não me recordo o nome, até tem um amigo nosso que está aqui acompanhando a sessão. Senhor presidente, os professores ADIs da creche ali do Caputera, vereador Mauro Araújo, e mais umas 2 creches, Vila Natal e Camila, estavam entrando de greve, porque não receberam o salário de janeiro, não receberam o salário de dezembro, receberam de janeiro, não receberam em fevereiro, dia 5 de fevereiro, não ia receber o salário, não receberam nem o 13º, e foi alegado para a direção dessas creches subvencionadas, vereador Mauro Araújo, senhor presidente, que não foi feito o repasse. Não foi feito o repasse da subvenção a essas creches. E digo mais, até ontem conversando com uma ADI lá, ela disse que as mães da creche do Caputera tiveram que trazer alimentos, senão as crianças não tinham nem café da manhã para tomar, não tinham nem almoço e nem um lanche da tarde. Eu sei que eu conversei com Vossa Excelência, Vossa Excelência disse que não soube de nada do assunto, então fica aqui só meu alerta, né, pedindo que o senhor, a Vossa Excelência, averigue essa informação se é verídica. Vereador Clodoaldo, me permita uma parte, senhor presidente. Eu fiquei realmente preocupado quando o vereador Clodoaldo me procurou falando desse assunto agora. Já assumi um compromisso com o vereador Clodoaldo de ainda hoje verificar essa situação, ver se está existindo algum tipo de problema, ou se foi um caso isolado, por prestação de conta, por alguma situação, verificar esses casos junto ao vereador Clodoaldo, e já, na próxima sessão, senhor presidente, assumo o compromisso de trazer um relatório em cima disso. O vereador Carlos Evaristo lembrou bem, nós já temos programados para o começo da semana que vem, juntamente com o vereador Protásio, os outros membros da comissão. Quero convidar a Vossa Excelência também, para que a gente comece as vistorias e também se aprofunde nesse tema, vereador Clodoaldo. Não posso falar sem conhecimento, então vou me informar, assumo o compromisso aqui em plenário, senhor presidente, de fazer isso. E quero me permitir, senhor presidente, vereador Clodoaldo, que Vossa Excelência tocou nesse assunto, o vereador Duígues lembrou bem, senhor presidente, que eu quero ser contra, senhor presidente, qualquer medida que venha punir a população, vereador Juliano Abbe, nesse momento. Verdade. Essa questão da multa que estão falando... 30%. Assim, estão anunciando, senhor presidente, acho que, assim, enquanto nós, como poder público, não fizermos a nossa parte, entendeu? De fazer uma grande campanha de conscientização, de falar a realidade com a população, nós não temos moral para cobrar multa de ninguém. E eu quero até pedir, o vereador Caio Cunha entrou com um projeto aqui, que não coloque em votação, quero pedir a Vossa Excelência, para a gente não ter que criar uma discussão entre nós, quem é a favor, contra, não é questão de multa. Eu acho que, se um dia isso for precisar, entendeu? Mas antes, o poder público tem muito trabalho para fazer. Que é orientar a população, que é conversar com a população, fazer medidas, fazer um plano de contingência, fazer um mapa dos poços artesianos da cidade, várias outras medidas que não seja. Não pode ser uma população aqui, nem estão fazendo com os agricultores. Do dia para a noite eu vou lacrar o teu idômetro. Não deram nem sequer a oportunidade deles se prepararem. Então, é a mesma coisa com o consumidor agora. A gente não sabe, às vezes o cara, o vereador Caio, ele trocou de casa, nasceu um filho de um ano para cá, isso aumenta a população, várias situações. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Antes de punir a população, nós fazer o nosso dever de casa. Obrigado, vereador Clodoaldo. Questão da educação, eu lhe informo, ainda hoje e semana que vem trago o assunto aqui. Obrigado, vereador. Por isso que eu trouxe esse tema aqui em público, senhor presidente, porque eu tinha certeza que a Comissão de Educação dessa casa iria, com certeza, adotar as medidas necessárias. Eu fiquei surpreso também, senhor presidente, vereador Mauro Araújo, fiquei surpreso quando eu fui questionado e me causou estranheza que os funcionários estão sem salário 13º, salário do mês de janeiro e salário agora que é para fevereiro. Né? O mais causou mais preocupação, senhor presidente, as crianças ali não terem nem o que comer nessa creche ali do Caputera, tendo que as mães fazer vaquinha, comprar 150 pães mais ou menos de manhã, né? Serviram arroz com salsicha no almoço, né? E em vez de servir um leite, serviram que suco que compraram no mercado do bairro, senhor presidente. Porque, além do repasse financeiro, também não chegou a merenda às creches. Então, espero que a comissão aqui de educação
averiguem essa informação e a gente possa imediatamente dar um resultado, dar um parecer, dar uma resposta para essas famílias que moram ali na região do Caputera, Jardim Camila, Vila Natal, que são algumas creches que a gente conseguiu conversar e averiguar outras creches, né? Eu não sei quantas creches nós temos subvencionadas em Mogi, mas com certeza deve estar passando o mesmo problema, não pode ser exclusivamente dessa creche. Vereador, presidente, pois não? Só queria contribuir com a sua fala, que eu também recebi Recebeu também? Uma mensagem pelo Facebook. Olá, vereador Mauro Araújo. Aproximadamente 14 horas, de uma pessoa falando exatamente isso, que os repasses, eu estava sabendo de alguma coisa desses repasses das creches. Eu pedi, dei um retorno para ela, perguntando qual creche que pertencia à filha dela, para saber exatamente se era aquela creche específica ou talvez até a mesma instituição que pode ser aqui o vereador ser presente ou seria alguma outra instituição. Só que ela não me retornou, né? Então eu estava tentando saber da informação para poder dar prosseguimento. Também faço parte da Comissão de Educação agora, junto com o vereador Mauro, e estou à disposição para fazer esse trabalho junto, para a gente averiguar e poder dar esse retorno para a população. Inclusive, vereador Mauro, tem creche, uma creche do Jardim Camila, para cima um pouquinho daqui a Igreja Universal, acho que é Glicério de Melo. Essa creche parece que iria abrir segunda-feira, voltava a atender as crianças segunda-feira agora, próximo, não vai porque não tem um repasse financeiro e não tem a merenda também. Segunda informação, está aqui o vereador Furlan, que não me deixa mentir sozinho também, né? Então, fica aqui o alerta, né? Vamos apurar, né? Tá bom, gente? Fica aqui. Professor presidente, agradeço aí aguardamos os desdobramentos finais aí. Não havendo mais vereador inscrito para falar, eu solicito ao primeiro secretário vereador Jean Carlos Lopes, para fazer a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum para a ordem do dia. Ana Carina Rodrigues Pirilo, presente. Antônio Lino na presidência, presente. Benedito Faustino Taubaté, presente. Caio César Machado Cunha, presente. Carlos Evaristo da Silva, presente. Carlos Lucareschi, presente. Cláudio Kio Miaki, presente. Clodoaldo Aparecido, presente. Emerson Hong, presente. Francisco Maci Bezerra de Melo Filho, presente. Eduígues Ferreira Martins, presente. Jean Carlos Lopes, na primeira secretaria, presente. Juliano Junab, presente. Marcos Furlan, na segunda secretaria, presente. Mário Luiz Claudino Araújo, presente. Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Olímpio Samuel Tomiyama. Pedro Hideki Komura, presente. Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Rinaldo Sadal Sakai, presente. Roberto Valença Lima. Rubens Benedito Fernandes, presente. Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado. Você está comigo na educação, agora nós vamos marcar. Desculpa, eu esqueci. Não, pensei que era o Roberto. Depois agora eu toquei com ele. 20 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 20 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 20 dos senhores vereadores se encontram-se presentes. Acórum legal. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura dos papéis constante na ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei, do projeto de decreto legislativo número 2/2015. Dispõe sobre a outorga de título honorífico de cidadão mogiano ao pastor Osmar Teles Dias. De autoria do vereador Mauro Araújo, PMDB. Coloco em discussão projeto de decreto legislativo número 2/2015 do nobre vereador Mauro Claudino de Araújo. Encerrada a discussão, vamos passar ao processo de votação. Eu queria alertar os senhores vereadores e vereadoras que a votação desse projeto é voto nominal e eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores que fizesse a manifestação do voto no microfone, por gentileza, assim que o primeiro secretário fizer a chamada do colega vereador ou vereadora. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos seus vereadores para que a gente possa colher os votos dos colegas vereadores.
Ana Carina Rodrigues Pirillo. Voto sim. Antônio Lino da Silva na presidência. Voto sim. Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Caio César Machado da Cunha. Vereador Caio. Eu voto sim. Carlos Evaristo da Silva. Carlos Lucareschi. Voto sim. Cláudio Kilmiaki. Voto sim. Clodoaldo Aparecido de Moraes. Emerson Hong. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Eu vou votar sim também. Você muda de lá. E Duígues Ferreira Martins. Voto sim, senhor presidente. Jean Carlos Lopes, da primeira secretaria, vota sim, senhor presidente. Juliano Junab. Voto sim. Marcos Paulo Tavares Furlan, na segunda secretaria. Sim. Mauro Luiz Claudino de Araújo. Voto sim, senhor presidente. Odete Rodrigues Alves Souza. Vereador Odete vota sim. Olímpio Sambo Tomiyama. Pedro Hideki Komura. Sim. Protássio Ribeiro Nogueira. Sim. Rinaldo Sadal Sakai. Sim. Roberto Valença Lima. Rubens Benedito Fernandes. Vereador Bibo. Rubens Benedito Fernandes. Sim. Vera Lúcia Nogueira, Rainha do Prado. 20 dos senhores vereadores votaram sim, senhor presidente. 20 senhores vereadores votaram sim, portanto, está aprovado. Conceda a palavra ao nobre vereador Mauro Araújo para falar em explicação. Obrigado, senhor presidente. Vereador Clodoaldo, queria... Declaração de voto. Perdão, Vereador senhor presidente quer Clodoaldo. informar que é declaração. Declaração de voto? Não, não, é questão de ordem, senhor presidente. tá. Pode falar em questão de ordem. Das creches. Vossa Excelência quer fazer uma declaração aos senhores vereadores sobre o assunto que foi tratado nessa casa nesse momento. Muito obrigado. Está com a palavra. Senhores vereadores, o vereador Clodoaldo trouxe um assunto, o vereador Furlan também falou. Eu acabei de conversar com a nossa secretária adjunta de educação, a Valéria Campolino, vereador Clodoaldo. O que realmente está acontecendo, a subvenção não foram pagas, mas é uma situação que acontece todos os anos, que é um pedido novo, toda a burocracia diz você entrar com pedido de subvenção, de se fazer. Os decretos estão sendo publicados, as análises da documentação foram todas feitas, é feita durante o percurso do mês de janeiro, já deveriam estar prontas, as aulas não deveriam ter começado sem essa situação, mas isso é uma coisa que acontece, que as instituições já estão acostumadas, já deveriam até ter adiantado determinadas situações, mas que isso já está sendo resolvido, está sendo publicado já o convênio entre a Prefeitura, o decreto que autoriza o pagamento das subvenções, já foram vários publicados hoje, estão sendo publicados durante essa semana, e até segunda-feira todas as entidades já devem estar com os seus recursos disponibilizados. Então, a gente vai saber depois mais a fundo, na próxima audiência pública, nós devemos ter uma imediata aqui na Secretaria de Educação, porque isso não é feito um pouco mais rápido, entendeu? Para que não se atrase, a gente assume esse compromisso de informar isso mais para frente. Mas é uma coisa, não é falta de dinheiro, não é atraso de pagamento, é uma questão burocrática que já está sendo resolvida durante esta semana. Eu estou falando em... Vossa Excelência pode fazer uso da palavra. A presença se concede. Obrigado. Não havendo mais de seus vereadores inscritos para falarem em explicação pessoal, dando por encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se terça-feira no seu horário regimental. Está encerrado a presente sessão.